Assim como estamos, vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar novamente na tua casa. Obrigado pela vida, obrigado por esse dia agradável que o Senhor nos concedeu, de sol, de beleza da tua natureza, que é expressa no poder que cuida de todas as coisas, que cuidam de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente na nossa vida nos menores detalhes. Nós te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, que o Teu Santo Espírito esteja entre nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas faltas, aquilo que nos afasta de Ti. Vá em busca, Senhor, daqueles que ainda não Te conhecem através de nós. Visita os nossos queridos irmãos, Senhor, que enfrentam tantas dificuldades nesses dias que nós temos vivido sobre esta terra. Nós Te agradecemos também por tantas bênçãos que o Senhor tem trazido para esta igreja e para o Teu povo. Fica conosco, Senhor. Nos ilumina agora que vamos abrir a Tua palavra, porque ela é Tua, Senhor. Que ela faça sentido na nossa mente e no nosso coração, pelo poder da Tua presença e somente pelo poder da Tua presença. É o que nós Te pedimos, o que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Queria falar para vocês, para começar, de algo que eu vivi hoje e que chamou muito a minha atenção, e por chamar a minha atenção, eu gostaria de partilhar um pouco sobre isso com vocês, juntando a experiência do dia com a palavra de Deus, não é? O que importa não é a experiência, o que importa é a palavra. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de estar ali naquele belo lugar, o Purunã, bem próximo ali do centro de treinamento que a igreja tem lá, o Catri, né? Muito bonito o lugar. E participei ali de uma corrida de aventura. 13 quilômetros no meio da mata. Um lugar muito bonito, muito agradável. Mas vou falar para vocês, muito cansativo. As pernas estão meio balançando agora. Mas foi muito bom. E por conta disso, e por conta de um verso bíblico que li hoje logo pela manhã, resolvi tocar um pouco nesse assunto. E agora na parte da tarde fui pesquisar um pouco sobre essas pessoas que fazem da sua vida, fazem de um meio de vida, né, esses esportes de aventura. E fui atrás de ver quem que é o bambambam desse tal de corrida de aventura, de corrida de montanha e tal. E achei um rapaz, que me parece que é o melhor que tem nos nossos dias. Eu vou pedir para o Tiago colocar um vídeo sobre esse rapaz. Eu vou pedir para vocês, assim, me perdoarem, eu não achei o vídeo legendado em português, né? Mas ele fala em espanhol e me parece que fala bem claro, de forma que se a gente prestar bastante atenção, a gente vai conseguir entender o que ele está falando. Antes da gente ver o vídeo, eu só quero falar algumas coisas sobre esse camarada. O nome dele é Kilian Jornet, de corrida de montanha, como eu falei, né? Ele foi 6 vezes campeão mundial, 3 vezes vencedor do Ultra Skyrunning World Champion, 4 vezes vencedor da Copa do Mundo de Sky Alpino, 5 vezes vencedor da Copa do Mundo de Sky Alpino modalidade Vertical Race, 2 vezes campeão mundial de esqui alpino, 3 vezes vencedor do Ultra Trail da Mont Blanc, 3 vezes vencedor do Pierre Hamenta. Aventureiro do ano pela National Geographic em 2014. Recorde mundial de subida e descida do Kilimanjaro em 2014. Cervino em 2013. Chamonix Mont Blanc em 2013. Denali em 2014 e Aconcagua em 2014. 4 medalhas de ouro e 40 vitórias no Skyrunner World Series de 2007 a 2015. É alguém
que entende desse negócio aí que a gente vai ver, né? Coloca o vídeo pra gente ver um pouquinho sobre esse rapaz, o Jornet. Me despierto con un itinerario personal para cada día, siguiendo la misma rutina cuando mis ojos se abren. Tengo la costumbre de escribir mientras tomo mi té antes de lanzarme en los senderos. Hay algo en el contenido de estas páginas cuando mi lápiz las encuentra. Parece que el éxito llegó cuando empecé a hacerlo. Entonces, ¿por qué parar? El precio que la naturaleza me pide por el día depende de cómo mis pies se sienten contra el terreno, con lo que el cuerpo necesita para correr tantos kilómetros y llevarme al siguiente nivel. Pido porque mi cuerpo me acompañe en cada paso. Algunos días, esto es un juego con la mente. Me pregunto sobre el mundo cuando recorro los senderos. Escribo en mi cabeza buscando en las páginas de mi libreta o escribiendo los sueños del mañana. Creo que la vida es sencilla, como correr. Solo cuando empiezas, deviene más y más fácil. Si dejas el sendero de venir tu camino, entonces se complica. La vida se complica cuando nosotros la hacemos compleja. No tiene por qué serlo. Este es el gran poder de los hombres. No hay un plan definido cuando empiezo a correr. Las condiciones determinan el viaje del día. A veces, el camino me hace vulnerable. Me lleva a la extenuación. Cada respiración cuenta cuando me acerco a la cima. Siempre pienso que es difícil hoy, pero que mañana será más fácil. La gente me pregunta por qué sigo este entrenamiento tan duro. ¿Por qué no? La naturaleza me da un juego al que jugar. Me di cuenta que mi mente es mi mejor amigo cuando estoy en la naturaleza. Me conforta y da la fuerza para volver a mañana. Y otro mañana es el mejor regalo que puedo pedir. O amanhã é o maior presente que eu posso pedir. Vou ler em português aqui algumas coisas que ele fala, talvez traduza um pouco do que ele falou aqui no vídeo. Estou ciente de que a maneira como vivo e me movimento nas montanhas é diferente de como alguém poderia imaginar. Gosto de me sentir livre e leve ao me mover rapidamente e com facilidade, sem que nada me incomode ou me pareça ser um obstáculo. Além disso, me permite sentir melhor o ambiente em torno de mim, a água, o vento, o calor ou o frio. No entanto, eu sei que de vez em quando eu me exponho a mim e a minha pele a condições extremas sem proteção. Condições que a minha pele já reflete porque tem memória. Nossas fortalezas são nossos pés e nossas pernas, nossos corpos e nossas mentes. Mas eu percebi que, embora até agora eu me preocupava com a minha dieta, com o meu descanso e com os meus treinamentos, eu não fazia o mesmo com a minha pele, uma das minhas principais armas contra os elementos a que a montanha me expõe. Como resultado, com 27 anos, minha pele tem um aspecto que eu gostaria que tivesse aos 40. É por esse motivo que eu tomei consciência de que a inclusão na minha rotina de uma boa proteção e cuidado da pele adaptados às minhas necessidades será fundamental para atingir o meu rendimento máximo e continuar desfrutando de minha paixão. Por isso, no meu cotidiano, decidi incluir o fotoprotetor para me proteger dos efeitos nocivos da radiação e uma boa hidratação que me assegura a recuperação da minha pele depois de um dia duro. Uma subida mal planejada ou uma exposição a temperaturas extremas pode ser um obstáculo para alcançar o meu sonho. E não posso permitir que uma lesão na minha pele seja um risco para a minha saúde e um limite para seguir desfrutando de como vivo a montanha. Porque a minha pele sente a montanha. Agora ouça a última frase dele. E a montanha é a minha vida. Percebe o comprometimento desse homem com aquilo que o move? E eu gostaria que a gente meditasse um pouco nessa noite sobre aquilo que nos move. Ou pelo menos sobre aquilo que deveria nos mover. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15.
A pergunta que tentaremos responder, lendo esse texto e a partir desse texto, algumas lições que a Bíblia nos traz sobre esse texto, do que é que nós temos feito a nossa vida, né? O Jonathan aqui, ele fez da vida dele a montanha. O que nós temos feito da nossa vida? Ou o que nós deveríamos fazer da nossa vida? O verso 58 vai dizer assim, aqui na minha versão: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes. Outras versões vai dizer, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu li esse verso hoje de manhã e confesso que ele me fez parar para pensar um pouquinho. E agora, na parte da tarde, algumas ideias, a partir da própria Bíblia, vieram sobre este texto. Eu grifei aqui no meu texto 3 palavras, e sobre essas 3 ideias, né? E sobre essas 3 ideias gostaria de meditar com vocês. A primeira dela é que Paulo aqui, falando com os coríntios, né? Ele usa uma expressão interessante. Portanto, meus, o quê? Como dizem na sua versão? Meus amados irmãos. Que preocupação que Paulo tinha, né? Com as pessoas com quem ele tocou com o Evangelho. A preocupação que Paulo tinha, porque ele passava pelos locais, e você sabe disso, ele ia plantando igrejas, né? Mas não é como hoje, né? Não é como o vídeo que a gente viu. Paulo não tinha uma Mercedes, tá certo? Com aquela casinha que levanta assim para ele dormir à noite, não é? O Paulo passava e muitas vezes nem voltava mais para aquele lugar, né? Não era tão simples assim. O que ele fazia então? Ele mandava o quê? O que ele mandava, gente? Cartas. Ele mandava cartas. Cartas com admoestações, cartas com orientações, mas cartas com uma preocupação no singular, ou uma preocupação principal. Qual que era? Amar essas pessoas. Amar essas pessoas. Paulo tinha essa preocupação de amar aqueles a quem ele atingiu com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver algumas ideias que a Bíblia nos traz sobre essa questão do amor com os irmãos? Vamos um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 4. Como será que Paulo expressava o amor dele pelos irmãos? Gálatas capítulo 4, no verso 19. Olha o Paulo aqui dizendo de novo, ó. Meus filhinhos, por quem de novo sinto o quê? As dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo era um camarada, aqui ele está figurando, né? Ele está fazendo uma figura de linguagem, né? Obviamente Paulo não tinha dores de parto, mas Paulo era um camarada que sofria por aqueles que ele amava. Aí você vai falar assim, mas é esquisito isso, né? Você acha que é esquisito? Cristo fez o que por nós? Sofreu, né? E sofreu muito, não foi pouco não. Sofreu muito. Talvez no sofrimento a gente tenha a maior expressão de amor por aqueles que a gente diz que a gente ama, né? Porque é fácil amar quando está tudo bem, fala a verdade. Não é? Dia bonito, sol, correu na montanha de manhã, está tudo certinho, né? Encontrou com os amigos, é fácil amar, não é? Difícil é amar quando não é tão fácil assim, não é? Quando há algum problema, quando há alguma dificuldade, quando há algum limite, quando há alguma situação da vida, aí é difícil amar. Mas Paulo, na sua preocupação com aqueles a quem ele repartiu o Evangelho, ele estava disposto ao quê? Sofrer por eles. Vamos em Colossenses, um pouquinho mais para frente ainda. Vamos continuar na ideia de Paulo aqui. Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, no verso 24. Olha o Paulo falando agora. Ó. Regozijo-me agora. No quê? Como é que diz a sua versão aí?
A minha diz aqui, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O Paulo aqui parece um esquizofrênico, não é? Porque ele está falando aqui que ele fica feliz por sofrer pelo quê? Pelos irmãos. Paulo está dizendo aqui, estou feliz por sentir na minha carne, mas eu sinto, e aqui é a segunda parte do verso, que é o que nos move, né? Eu sinto que nisso eu estou sofrendo as aflições de quem? De Cristo. E aí faz sentido, né? Não tem nada de esquizofrenia aqui. Tem a ver com o quê? Com cristianismo. Tem a ver com... Como é que tem? Tem um ditado, eu nunca lembro das coisas assim, quando vem na minha cabeça de improviso. Mas diz que tem um ditado que a gente só é amigo mesmo quando... Como é que é? Come sal junto, é isso que fala o ditado? Não entendi? Um saco de sal junto, né? Um saco de sal junto. O Paulo era esse camarada, né? Que estava disposto a não comer um, seu Flores, mas 2, não é? E ele ficava feliz com isso, porque ele sentia que assim ele estava cumprindo a missão que Cristo entregou para ele, né? Não tem nada a ver com sadomasoquismo aqui. Tem a ver com missão, tem a ver com se entregar na missão que Cristo deixou, de amar as pessoas, e amar as pessoas para que elas sejam levadas para o reino de Deus. Mais uma ideia aqui, um pouquinho mais para frente, capítulo 2, versos 1 e 2, vai dizer assim, olha: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha o que esse Paulo está falando agora, ele está dizendo o seguinte, olha: porque quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós. Vós quem? Vós que conheceram o Evangelho através de mim, Paulo, né, está falando. Como a gente abandona as pessoas fáceis pelo caminho, né? Ah, mas o cara está com uma camisa amarela hoje, não gostei. Não é mais meu amigo. Não é mais meu irmão. Não é assim? Ah, mas o cara me olhou torto hoje. Não me cumprimentou, essa é boa, né? É clássica, né? Não me cumprimentou. A gente pode progredir aí, né? Vamos um pouco mais para frente, a gente pode ir para umas coisas mais graves, né? O cara de fato aprontou alguma coisa comigo. Não é isso? E pode ter aprontado. Faz parte, né? Quem nunca pecou aqui, atire a primeira pedra, não é assim? Não é assim? Quem sou eu para falar que agora eu não o perdoo mais porque ele pisou na bola comigo? Se eu mesmo piso na bola com as outras pessoas o tempo todo. Mais do que isso, falávamos na quarta-feira lá no nosso pequeno grupo, né? Imagina se Jesus nos tratasse assim, né? Seu Flores pisou na bola. Flores, é o seguinte: não tenho nada contra você, mas você não vai para o céu, tá certo? Você está perdoado, mas fica aí nas terras, não é assim? Paulo sofria, e Paulo sofria porque ele amava as pessoas. Quando a gente lê lá em Coríntios o texto que acabamos de ler, a primeira coisa que nos chama a atenção ao percebermos que, portanto, meus amados irmãos, Paulo está querendo dar uma orientação para um grupo de pessoas, e ele quer dar essa orientação para esse grupo de pessoas porque ele as ama, e as ama não por ele, mas pelo que Cristo fez por ele e por nós. Sigamos o exemplo de Paulo aqui. O texto continua e diz assim: sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Antes da gente passar para essa parte, quero ler 2 textos sobre essa questão do amor. O primeiro diz o seguinte: o coração de Deus se comove. As pessoas são muito preciosas a seus olhos. Foi por este mundo que Jesus chorou em agonia. Por este mundo foi crucificado.
Deus deu seu Filho unigênito para salvar pecadores e quer que nos amemos uns aos outros como nos amou. Sua vontade é que os que têm o conhecimento da verdade comuniquem esse conhecimento aos seus semelhantes. Essa citação está nos Testemunhos, número 6, página 16. Há um outro texto que diz o seguinte: Cristo insta com os seus seguidores: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Ele deseja que amemos aqueles que nos oprimem e nos prejudicam. Não devemos expressar em palavras e atos o espírito que manifestam, mas aproveitar toda a oportunidade de fazer-lhes o bem. Olhando para o alto, página 239. É um desafio para mim e para você, não é? É um desafio, porque é contra a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é o toma lá da cá. Fez para mim? Tome, não é? Mas o reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus é diferente. As regras do reino de Deus não são as nossas regras e não são as regras desse mundo que a gente vive. E Paulo está nos instando aqui a aprender algumas coisas, e a primeira coisa que ele quer que nós aprendamos, ou Deus quer que nós aprendamos através de Paulo, é que nós devemos amar os nossos irmãos. A segunda coisa está aqui nesse texto que continua a falar: sede firmes e constantes. Você quer um bicho mais inconstante do que o ser humano? Não é assim? Ou sou só eu que sou assim? Que acorda de manhã pensando numa coisa, na hora do almoço está pensando outra, e na hora de dormir está pensando uma que não tem nada a ver com as outras duas. Nós que não conseguimos manter os nossos posicionamentos muitas vezes, né? As nossas convicções, viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Vejam o que a Bíblia diz sobre como é que a gente resolve essa questão de sermos constantes. O comentário bíblico adventista ele faz uma interessante citação. Ele diz o seguinte: os crentes são instados a permanecer firmes na fé, sem permitir que nada os perturbe. Este apelo para se manter uma firmeza inabalável é reforçado pela verdade da ressurreição exposta pelo apóstolo neste capítulo, porque lá em 1 Coríntios, vocês vão lembrar, né, no capítulo 15, ele está falando ali já de um momento de ressurreição dos mortos, né? Jesus está prestes a voltar, é aquele texto que a gente usa quando a gente está estudando Apocalipse, ali para o capítulo 21, já falando de uma nova terra, e a gente vai explicar antes do milênio o que vai acontecer, né? Vai acontecer com quem estiver vivo e quem estiver morto, né? Por ocasião da volta de Jesus, e Paulo vai dizer assim, e é o texto antecedente ali de Coríntios 15, ele vai dizer assim que nós seremos, aqueles que morreram no Senhor serão o quê? Ressuscitados, e que essa é a nossa esperança. Não quero que você, ele fala em outra parte, né? Não quero que vocês sejam ignorantes sobre a morte, porque nós temos uma esperança, Paulo está falando. E se seres como nós que temos essa esperança, ou seres como nós que temos essa esperança, nós deveríamos ser o quê? Firmes e inabaláveis, não é? E Paulo e a Bíblia vai nos ensinar um pouco sobre sermos firmes e inabaláveis. Como é que a gente faz isso? Abra sua Bíblia em Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7. Qual que é a fórmula básica para ser firme e inabalável? Não temerá maus rumores, o seu coração está firme o quê? Confiando no Senhor. Não tem outra forma, irmãos. Essa ideia vai se repetir, quer ver? 1 Tessalonicenses 3, verso 8. 1 Tessalonicenses 3, verso 8. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, né? Quando o pregador começa a abrir muito texto assim, eu já fico preocupado, porque eu fico meio mais preocupado quando o pregador não abre nenhum texto, não é? O pregador tem que falar menos e a Bíblia tem que falar mais, não é verdade? 1 Tessalonicenses 3, verso 8. Na minha versão diz assim: porque agora vivemos, se o quê? Se estáis firme no Senhor.
Você quer um antídoto para a inconstância? Você quer um antídoto para que você possa ser firme e inabalável? Você tem que viver com o seu coração, a sua mente, o seu coração, o seu viver no Senhor. Um último texto sobre essa ideia, Efésios 6. Efésios 6, no verso 11. E essa daqui é tremenda, né? Revestivos o quê? De toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos continuar lendo o texto aqui, porque ele é importante, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele continua. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quer estar firme? Qual é a primeira conclusão que a gente tem que tomar? A gente tem que estar no Senhor. Mas tem aquela regrinha, né, daquelas 3 coisinhas que a gente precisa fazer, né? A primeira delas é palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Não tem outra forma de estar firme no Senhor, senão ouvindo a voz dele através da palavra. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que no passado Deus falou através dos profetas, mas hoje ele fala através do seu Filho Jesus, não é? E aonde é que a gente vai encontrar a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo? Na palavra de Deus. Para estarmos firmes na fé, precisamos estar na palavra de Deus, mas precisamos também orar. Precisamos falar com Ele. Ouvimos o que Ele fala aqui e falamos com Ele através da oração. E precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Só assim ficaremos firmes na fé. Porque embora o mais importante seja ler a palavra, embora orar seja importante, se nós não testemunharmos da nossa fé, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Porque é no testemunho da nossa fé e falando daquilo que Deus fez por nós, o que Ele faz por nós todos os dias, é que o nosso coração inconstante vai encontrando constância naquilo que Deus vai fazer na minha vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. 2 textos interessantes sobre essa questão de estarmos firmes na fé. O primeiro diz assim: os que deveriam ser firmes, abundantes na obra de Deus, acham-se enfraquecidos por Satanás, porque permanecem distantes dele, Deus, né? Falham em obter o poder de sua graça, pelo qual poderiam vencer as debilidades da sua natureza, e obtendo assinaladas vitórias em Deus, mostrar aos de fé combalida o caminho, a verdade e a vida. Os que deveriam ser firmes, eu e você, não é? Abundantes na obra de Deus, eu e você. Achamos-nos enfraquecidos, eu estou parafraseando o texto, porque Satanás faz com que nós permaneçamos distantes de Deus. Nós falhamos em obter o poder da graça do Senhor, pelo qual poderíamos vencer as debilidades de nossa natureza e obtermos assinaladas vitórias em Deus, e assim mostrar a nossa fé, mostrar aos de fé combalida, né, o caminho, a verdade e a vida. Um segundo texto diz assim, esse texto está em Testemunhos 2, 395, a página. Um segundo texto diz assim: a fé inabalável e o amor altruísta irão sobrepujar as dificuldades que podem se colocar no caminho do dever para comprometer uma batalha agressiva. Os que foram inspirados por essa fé irão avançar na obra de salvar almas,
correndo e não se fatigando, andando e não se desfalecendo. Isaías, né? Que vai dizer isso. Se queremos ser firmes na fé, precisamos estar andando com o Senhor. Mas o texto lá de Coríntios, ele vai fechar dizendo assim, primeiro a gente viu aqui, né? Lembremos o primeiro ponto. Portanto, meus amados irmãos, o amor pelos irmãos, sede firmes e constantes, vimos agora o que é sermos firmes e constantes. E aí ele finalmente diz assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Percebe quando eu falei ali? Ler a palavra de Deus, orar, mas testemunhar da fé. Precisamos ser abundantes na palavra do Senhor. Aonde que a gente vai aprender a como ser abundantes na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Salmos 126, verso 6. Salmos 126. Verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que a palavra está dizendo aqui? Leve a palavra. Aquilo que você recebeu no seu coração, leve para frente. Há prazer no testemunhar da palavra de Deus. Prazer como nenhum outro nessa vida. O Sr. Flores já viveu isso milhares de vezes, né? E a gente tem vivido isso um pouco nesses últimos meses da nossa experiência aqui em Curitiba, com uma família que está muito próxima da gente, que tem descoberto o Evangelho, não por causa da gente, né, mas por causa de Jesus. Mas é impressionante o quanto isso reaviva a nossa fé, o quanto isso faz bem para nós, o quanto Deus nos salva salvando outras pessoas, o quanto Deus nos salva salvando outras pessoas. Nós precisamos ser abundantes na obra, né? O texto está sendo um pouco assim pesado, né? Você vai chorando e andando, né? Mas a gente não faz isso chorando e andando, não é verdade? Acho que às vezes deveríamos fazer também. Mas nós temos a oportunidade, nós vivemos num país livre. Nós temos tantos meios, tantas ferramentas para levar o Evangelho para frente, para que outras pessoas conheçam sobre Jesus. E a palavra diz aqui, né, a parte final do texto aqui que a gente acabou de ler de Salmos, né? Voltará sem dúvida com o quê? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eclesiastes 11:6. Vamos ver o que Salomão fala aqui no Eclesiastes. Eclesiastes 11, verso 6. Olha só o Salomão. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que Salomão está falando? Leva a palavra, semeia, não fica escolhendo. Na área comercial acontece muito isso, né? Eu não sou da área comercial, mas a gente percebe que isso acontece assim. O camarada vai e ele deposita todas as fichas dele naquele cliente ali. Ele fala, não, esse aqui é o que vai dar certo, né? Esse vai funcionar. Não é assim? Você quer dar, né? Tem empresa na área comercial. Não é assim? Esse aqui é o que vai dar certo, né? E foca tudo e coloca todos os ovos naquela cesta. Aí o que acontece? Não dá certo. Porque a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir. Eu estou fazendo uma comparação boba só para dizer o seguinte: a gente leva a palavra para todos que estão a nosso alcance. Uns virão, outros não. Não é o nosso papel convencer a pessoa de nada e sobre nada. O nosso papel é simplesmente levar a palavra. E o Espírito de Deus é que vai fazer o trabalho.
E Ele sabe fazer bem melhor do que nós, não é verdade? Bem melhor do que nós. Mas a gente não pode pegar e falar assim, não, agora eu vou depositar todos os meus ovos aqui, ó. Esse, né? Não é assim que funciona. Leve a palavra. Mais um texto sobre isso. 1 Coríntios, vamos voltar lá para Coríntios, para a gente caminhar para o final. 1 aos Coríntios. Capítulo 3, versos 8 e 9. Isso aqui é muito bonito, né? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Plante, semeie, leve a palavra. E tem mais, hein? Deixa eu dar uma notícia aqui para você, se você ainda não sabe. Vai ter gente colhendo em outro lugar. E não tem problema nenhum, né? O jardim não é nosso, né? O jardim é do Senhor, Ele colhe onde Ele quiser. E glória a Deus porque Ele vai colher. Isso é o que importa. Às vezes as pessoas ficam tristes, né? Puxa vida, mas olha, dei estudo bíblico e tal. Ou se batizou lá no Santa Cândida. E daí? Qual o problema? O importante é que se batizou, não é isso? O importante é que aceitou Jesus. O importante é que aceitou andar com Ele. O importante é que aceitou um modo de vida diferente desse que a gente está acostumado. E o que Deus vai fazer com essa pessoa, a gente não sabe, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Eu sempre digo, né, já falei aqui algumas vezes, acho, há um tipo de predestinação na Bíblia, né? A própria Bíblia diz isso, que é para salvação. O céu está aberto para todos nós. A todos nós vamos para o céu? Não. Infelizmente não. Mas o plano é perfeito e o céu está aberto para todos nós. A gente só tem que não ser aquela variável negativa, né? A gente tem que ser aquela variável positiva. Aquela variável que ama os irmãos. Aquela variável que é firme na palavra, no Senhor. Aquela variável que é abundante na obra de Deus. Como diz o texto de 1 aos Coríntios. Olha que o Espírito de Profecia fala sobre essa questão de ser abundante. Meus irmãos, não há razão para desânimo. A boa semente foi semeada, Deus está viajando, fazendo brotar e produzir abundantes colheitas. Lembre-se de que muitos empreendimentos para salvar almas foram, no começo, levados avante em meio a muitas dificuldades. Testemunho 7. No mesmo testemunho 7 diz o seguinte: Deus está chamando os cooperadores de todos esses empreendimentos. Vou ler de novo. Deus está chamando os cooperadores de todos esses empreendimentos. Quem são esses cooperadores, irmãos? Você pode levantar sua mão? Sou eu e você. Deus está chamando os cooperadores de todos esses empreendimentos. Os recursos devem ser abundantes, mas se forem disponibilizados de má vontade, com mais desejo mesmo de investir tudo em algum negócio mundano, não receberão a recompensa. E eu vou ampliar a ideia aqui, né? Aqui não está falando de dinheiro, irmãos. Aqui está falando de disponibilidade. Aqui está falando de entrega. Aqui está falando de se despojar do eu. Aqui está falando de você focar e colocar as coisas certas nos locais certos. Nós somos mestres em colocar as coisas erradas nos lugares errados. Mestres nisso. Kilian Jornet diz que
a montanha é a vida dele. Quem é a sua vida? É a pergunta que eu deixo para você para começar a sua semana. Quem é a sua vida? Eu espero que você comece a sua semana seguindo o exemplo de Cristo. Porque quando a gente lê lá em 1 Coríntios que Paulo está nos orientando a amar, Cristo amou até o fim. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Que amor que é esse? Que amor que é esse? Na cruz, surrado, cuspido, escarnecido, e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo nos ensina também até o fim, e nos ensinou até o fim a sermos firmes e inabaláveis no Senhor. E na cruz Ele bradou: está feito. Firme, inabalável, fiel àquilo que Ele veio fazer aqui. Cristo nos ensina na cruz ainda a sermos abundantes na obra. Tá certo que eu vou inverter aqui a sequência das falas, né? Mas eu acho que o momento ele é muito conciso, não tem por que não aproveitar. Cristo na cruz foi capaz de salvar. Tinha só 2 do lado dele, ele salvou 1 ali. Não é assim? Abundante na obra. Abundante na obra até o fim. Até o fim. Que isso sirva de exemplo para mim e para você no início dessa semana. Que nós voltemos aqui ao texto de 1 Coríntios 15, no verso 58, e que ele sirva de norte para a nossa semana, que ele sirva de norte para a nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? E essa parte é maravilhosa, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo dessa vida vai passar. A corrida de hoje de manhã passou. A corrida do Kylian vai passar. Vai chegar o tempo que ele não vai mais ser capaz de subir montanha correndo, se Jesus não voltar para essa terra. Por mais que ele cuide da pele dele, a pele dele vai envelhecer. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é o nosso trabalho a favor do reino, porque esse trabalho não é vão no Senhor.